O presidente eleito Jair Bolsonaro destacou que vai exercer um rígido controle sobre as concessões feitas por meio da Lei Rouanet. Em postagem no Twitter, nesta quarta-feira, ele afirmou que há um claro desperdício de recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas. Bolsonaro citou como exemplo o desembolso de 7 milhões e 300 mil reais para 21 entidades por parte da Gerência de Responsabilidade Sociocultural de Furnas, a maior subsidiária da Eletrobras. Atualmente, o Ministério da Cultura é responsável pela Lei Rouanet. A pasta, entretanto, será incorporada ao novo Ministério da Cidadania e transformada em secretaria no governo de Jair Bolsonaro. O futuro ministro, Osmar Terra, do MDB, já sinalizou que o principal instrumento de atividades culturais no país deve passar por um pente fino no início da gestão. Há 2 semanas, o Ministério Público Federal realizou a segunda fase da Operação Boca Livre, que investiga empresas que teriam desviado 66 milhões de reais por meio da Lei Rouanet. Recursos teriam sido aplicados de forma fraudulenta em eventos corporativos particulares, em vez de destinados à cultura. Em 2018, o Ministério da Cultura concedeu cerca de 945 milhões de reais em incentivo fiscal por meio da lei. Em 2017 e 2016, o montante chegou a 1 bilhão e 100 milhões de reais. Jair Bolsonaro passou a quarta-feira na base naval de Restinga do Marambaia, no Rio de Janeiro, e retorna nesta quinta-feira à capital fluminense. O presidente eleito ainda anunciou o encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira. A reunião será feita no Forte de Copacabana. E ontem foi confirmado que o primeiro-ministro de Israel vai mesmo ficar no país para a posse de Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro em Brasília. Netanyahu também deve conhecer o Cristo Redentor e participar de uma cerimônia judaica no sábado, no Rio de Janeiro. E agora há pouco, o presidente eleito Jair Bolsonaro fez um post no Twitter dizendo o seguinte: economia, turismo, segurança e muitos outros temas estão diretamente ligados. Ele diz que a falta de segurança jurídica para as forças de segurança pública pode não morrer em serviços, nos colocam como um dos países que mais assassinam pessoas que realizam essa função. E junto com essa violência brutal, somam-se quase 70 mil homicídios por ano. É preciso envolvimento dos congressistas para que avancemos nessa pauta e possamos resgatar a economia e tudo que cerca o bem-estar do cidadão e do turista em solo brasileiro. Felipe Moura, Brasil. O Jair Bolsonaro teve algumas bandeiras de campanha, como, por exemplo, o excludente de ilicitude, que ele não colocava até como uma prioridade, mas sempre citava isso. E que eu tenho certos cuidados na hora de falar isso, porque você tem que ver para onde que isso vai funcionar. Quer dizer, ele está falando aqui da segurança jurídica necessária para que as forças possam não morrer em serviço, né? Só que você também não pode dar uma carta branca para que elas executem quem quer que esteja à frente delas. Então, você encontrar aí as nuances necessárias para dar à força a segurança jurídica sem acabar legitimando determinadas execuções é o ponto crucial desse problema. O Bolsonaro, obviamente, defende aí o interesse de que as Forças Armadas tenham mais segurança jurídica para atuar, e a gente sabe no Rio de Janeiro que há territórios inteiramente dominados pelo crime organizado, onde é muito difícil a penetração e onde exige muito cuidado. Muitas vezes as Forças Armadas preferem não entrar, porque se entram e tem um tiroteio e acaba morrendo gente, às vezes morre até um traficante, mas aí fica toda aquela gritaria como se o traficante fosse um morador inocente da favela. Muitas vezes a gente não sabe distinguir, às vezes de fato é. Então é preciso muito cuidado na hora de debater todos esses problemas concernentes à segurança pública. Agora, hoje saíram os dados da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. 9 meses depois do seu início, diminuíram 8 dos 12 tipos de crimes monitorados pelo Instituto de Segurança Pública, segundo o jornal o Globo. Tem alguns exemplos aqui na matéria. Na comparação do período de março a novembro de 2017 a 2018, houve redução de 13,6% no número de homicídios dolosos, quer dizer, quando há intenção de matar, de 19,58% no de roubos de cargas, que alimenta as organizações criminosas, 7,7% no de roubo de veículos, 7,3% no de roubo a transeuntes e de 2,5% no roubo de celulares. Então, o caos foi contornado, pelo menos parcialmente, pelos militares. Houve muita gritaria contra a intervenção federal, agora os números estão mostrando o contrário.
E existem essas pautas aí que ainda vão ser muito discutidas. O próprio governador Wilson Witzel, eleito lá no Rio de Janeiro e que é apoiador do Bolsonaro, também defende o abate de criminosos armados com fuzil. É preciso se discutir em quais circunstâncias. Obviamente, o criminoso precisa ser muito bem identificado, porque até o criminoso pode botar um fuzil na mão de um inocente para tentar culpar a polícia depois, e é preciso fazer com que as tropas acabem não matando inocentes. Então, todos esses cuidados precisam ser tomados na hora de criar essas medidas legislativas que o Bolsonaro está pressionando para que aconteçam.